BPWcast, a voz que inspira. Vamos iniciar mais um BPWcast, você seu projeto mais importante. E o convidado de hoje é o vice-presidente da UPP, União das Entidades de Presidente Prudente, o senhor Marcos Nomura. Com a pauta de hoje, nós vamos falar sobre um concurso de redação nas escolas estaduais, né, de Presidente Prudente, com a campanha Voto Consciente. Foi desenvolvido aí esse forte instrumento, né, Marcos, de mudança política social. A realização das eleições 2024 para o cargo de prefeito e de vereador nos municípios brasileiros está se aproximando e, com ela, aumenta a expectativa de mudanças no cenário político do Brasil e de todas as cidades brasileiras. Muitos eleitores, entretanto, não acreditam ser possível mudar a história do país e insistem na ideia de que a corrupção é inerente à política brasileira. Todavia, as eleições municipais deste ano determinarão o futuro de cada cidade para que os próximos 4 anos, motivo pelo qual é fundamental que cada eleitor faça sua opção de modo consciente e com seriedade. Sendo assim, a UEPP, a União das Entidades de Presidente Prudente, lançou esse concurso de redação nas escolas para incentivar os jovens sobre a importância de votar e, principalmente, votar consciente. Marcos Nomura, seja muito bem-vindo aos estúdios da BPWcast. Obrigado, Poliana. Obrigado, Mânia. E vamos para a nossa primeira pergunta, né? Como surgiu essa ideia e por que abordar esses adolescentes com essa campanha Voto Consciente? Bom, ela é um desdobramento da nossa campanha do Voto Consciente, que já está na 7ª edição, né? O que nós entendemos que estava faltando nas outras edições e que esse ano estamos trabalhando mais afinco, o jovem, o eleitor jovem, tá? Então, entre as ações, nós estamos trabalhando com influencers, redes sociais, tal, e surgiu a ideia de fazer um concurso de redação. O público-alvo que surgiu foi alunos do 2º grau, que já estão aptos a se alistarem junto ao cartório eleitoral e votar a partir dos 16 anos. Porque não é obrigatório votar com 16 anos, né? Mas Isso. pela consciência, né? Pela conscientização desse voto consciente, por que não já começar, né, ter esse ato democrático aí, principalmente na nossa sociedade, nessas eleições municipais. Acredito que a ideia ela é muito atual, né? Porque hoje o jovem ele quer ocupar a maioridade, né? Mas ele não quer ter as responsabilidades. Então acredito que foi uma ideia válida. Exatamente. E o que você acha hoje, Marcos? O jovem ele está se interessando pela política? Não. Não. Muitos poucos jovens a gente tem visto, como por exemplo no Parlamento Jovem, né? Tem os jovens no Politize, né? Que a gente tem visto, mas é um número muito pequeno. Isso daí é uma consequência histórica nossa, tá? Os pais desses jovens também não têm interesse político nenhum. Então, não tem por que eles se interessarem por isso, tá? Então, nós estamos criando gerações de alienados políticos, tá? Você fala assim, é política, não quero saber. Nossa vida em sociedade é tudo política, tá? Nós precisamos desenvolver esse hábito. E, por isso, entendemos que é necessário começar a trabalhar com os jovens para que daqui a uma geração nós tenhamos jovens e adultos interessados na política, que é o que vai reger a nossa vida. Interessante porque o voto consciente ele vem justamente de encontro com esses jovens para suprir o que não conseguiu atender numa demanda dentro de casa, não é mesmo, Marcos? Então, assim, faltou e vocês vêm tentando preencher essa lacuna que deveria vir dentro de casa, mas como não vem trazer daqui de fora para levar para dentro dessas casas. E de quebras, além de politizar todos esses jovens, até talvez o pai desses jovens, né? Que faça o caminho inverso e esses jovens politizem os próprios pais também, né? Sim. Tem essa estratégia, né? Aliás, tem que destacar aqui que as optimistas que iniciaram essa ideia, iniciaram justamente para provocar esses jovens a fazer questionamentos, pesquisas sobre política, e isso daí naturalmente vai influenciar dentro de casa, que é o ambiente que ele vai utilizar para essas pesquisas. Sim, e tá tendo também, além
de falar sobre o voto, né, de falar sobre a campanha eleitoral. Existe alguma palestra? Existe um questionamento por parte dos jovens? Tem essa participação, essa troca, né, ali de informação? Está tendo esse trabalho nas escolas? Então, está indo alguém para poder palestrar, para poder falar? Tem algum material que está sendo desenvolvido com essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, para falar sobre a importância desse voto consciente? Para essa eleição, não. Tá? Inclusive, esse concurso de redação a gente não visa resultado para essa eleição. A gente visa para daqui a alguns anos, quem sabe 10, 15 anos. Tá? Tanto que a ideia nossa é que esse ano o tema é o que você entende por voto consciente, aproveitando as eleições. Nós já estamos bolando para o ano que vem um outro concurso de redação com algum tema cívico. Tá? Sim, Por quê? É entender que o Estado é de todos, não é de ninguém. Né? Como a maioria pensa, fala, isso daí não é meu, quero saber. Tá? Por quê? É o Estado que vai dar condições para que o particular tenha um desenvolvimento social e econômico adequado. Tá? Se a gente quiser evoluir nesse campo, a gente depende que o Estado dê essa condição. Por isso a ideia de começar a trabalhar com os jovens. Porque os jovens hoje só pensam em rede social. sim. Tá? Então, nós estamos trabalhando dentro das redes sociais a divulgação do voto consciente. Né? E, terminadas as eleições, aí nós vamos abordar através de palestras, cursos e outras coisas do tipo. Nomura, há um cuidado ao falar com esse jovem, porque assim, a gente tá num momento onde se discute muita política, né? Vamos falar aí as pessoas, os jovens mais velhos, aí os 30, 40 a mais. E há uma polarização muito grande, né? Para que talvez não ocorra essa polarização na cabeça dos jovens, há algum tipo de estratégia quando vai se falar de política com eles? A primeira coisa que nós temos que entender é a seguinte. Meu linguajar, na minha faixa de idade, dos jovens, totalmente diferente. Então, nós estamos aprendendo a lidar, a entender como que se deve abordar. E nem esse grupo Politize, eles trouxeram um tema que é uma capacitação que eles têm mais de 70 núcleos pelo Brasil, que é a discussão não violenta sobre política. Na verdade, como se comunicar, né? Isso, Porque a o jovem comunicação. não é como saber falar, mas como saber se comunicar, porque o jovem ele é muito visual. O jovem, eu falo que ele é menos auditivo, ele é muito mais visual, né? E se não for atrativo para ele, ele não tem interesse. Então, eu acredito que realmente é um tema muito forte quando você fala assim que o ano que vem nós já estamos preparando outra pauta, né, para que venha a ser trabalhado com esses jovens. Eu acredito que primeiramente ele tem que entender e se conscientizar que é importante, né, a participação dele nessa sociedade, que é uma sociedade que ele faz parte, que ele está inserido, que tem pais, tem avós, tem filhos, que ele também vai ter uma carreira profissional e ele precisa aprender. Ah, eu não gosto de tanta coisa, eu tenho que fazer tantas Sim. coisas, não é mesmo? Mas é o quê? É a aceitação que a gente vive num sistema. E esse sistema a gente tem que fazer parte para que a gente possa vir mudar, né? Então, eu acredito muito, sim, nesse trabalho contínuo, quando você fala assim, olha, eu não estou preparando os jovens para essa política agora, mas sim para daqui a alguns anos. E realmente essa conscientização, acho que é ela que faz valer a pena, né? Até só fazendo um adendo a isso, hoje, por coincidência, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, poxa, mas aqui no Brasil tá difícil escolher prefeito, né? Não falando especificamente Prudente, né? Falando no geral. Eu falei assim, ó, a porta de entrada de um político, via de regra, é a Câmara de Vereadores. A gente tem que dar mais atenção para a Câmara de Vereadores. Tá? Não estou fazendo elogio nem crítica a nenhum vereador, mas você tem que saber que o vereador, ele tem que saber qual é a verdadeira função dele. Não é trocar a lâmpada do poste, nem tampar o buraco da rua, da frente da casa do eleitor. Também ajuda, mas apresentar projetos de lei que melhorem o ambiente do município, fiscalizar o prefeito e muitas vezes até
apoiar projetos do prefeito que são de interesses da sociedade. E não de interesses entre lados, né? Exato. Principalmente, que é o que acontece muito. E é muito interessante, Nomuro, você chamar atenção para isso, porque a gente fala de campanha política e quando a gente fala em campanhas municipais, a primeira coisa que vem é o prefeito. Mas as pessoas às vezes deixam para decidir justamente sobre o voto um dia antes. Falam, e para vereador? Quer dizer, decide o voto para prefeito muito tempo antes e para vereador acaba se esquecendo. Na nossa campanha do Vote Consciente, existe até uma preocupação muito grande com relação aos vereadores. Por quê? O que nós constatamos nas eleições anteriores? Tem eleitor que vai e vota para o prefeito e não vota para o vereador. Ou então pega o santinho ali na entrada. Decide na hora, né? Ou então Exato. quer votar em algum palhaço, né? Já falo Isso. assim, Já fazendo alguma comédia que faz voto alguma de- diversão ali na televisão, no horário eleitoral que ele tem ali, a gente fala as propostas, faz piadinha, para que vamos votar como protesto. E, na verdade, ele é aquele que é o mais votado e acaba destruindo todo um sistema, Ele né? muitas vezes a pessoa não está percebendo que o voto de protesto ou deixar de votar, É errado. você está abrindo espaço para um outro candidato que talvez você até é contra. Ou seja, você está contribuindo com aquele que você não queria que estivesse lá. Tá? Então, voto de protesto, deixar de votar. Aliás, só uma curiosidade. Na eleição que o nosso prefeito, o Ed Thomas, foi eleito, tá? A abstenção foi quase o dobro do número de votos que ele teve. Meu Deus. Quer dizer, daria quase para eleger ele mais 2 vezes. As Ah, é um- pessoas acham que o voto em branco e o nulo é um protesto, né? Isso. E nas últimas pesquisas que tiveram recentemente, inclusive aqui na cidade, a gente vê que quando a gente soma todos os candidatos ali mais votados, os 6 candidatos, a gente vê que já existe uma abstenção de 40% nessa campanha. É muito grande. Você soma ali todos, dá 60%, 61%. Então, é muita gente não opinando e ficando de fora. Inclusive também, por coincidência, eu estava falando sobre isso hoje. Uma pessoa que é envolvida com política perguntou para você, Marquinhos, qual que é o coeficiente? Eu falo, passa de 10 mil, se todos votarem. Ou seja, o candidato, junto com a soma dos votos do partido ou da coligação, deve somar mais de 10 mil votos para eleger um vereador. Óbvio que, na medida que tem votos em brancos, votos nulos e abstenções, proporcionalmente vai caindo esse coeficiente. Tá? E olha onde está o perigo aí, né? Tá. Hoje eu diria que eu vou chutar que nessa eleição vai estar em torno de uns 6 a 7 mil votos. Olha só, é muito pouco. Bom, voltamos a falar isso sobre a questão da redação, né? Esse concurso maravilhoso que está tendo nas escolas. E olha só, qual vai ser a premiação? E quando vai sair esse resultado? O resultado final sai até o dia 24 de setembro. Tá? Nós temos como premiação 4 caixas acústicas. Tá? Eu não entendo direito, mas é uma caixa que, Caixa fica, de som. que fica em cima de um tripé e acho que uma caixa daquela lá anima um salão inteiro. Tá? São 4 caixas doadas pela Stanner que seriam divididas da seguinte forma. 3 para os 3 primeiros lugares, né? As 3 melhores São 3 ganhadores, redações no da caso. cidade. Aham. Uma 4ª caixa vai ser sorteada entre os demais alunos participantes. Depois teremos vouchers do Terra Park para premiar diretores, coordenadores e professores das escolas que Que vencerem. aderiram a essa campanha. Além disso, são 43 salas de aulas que aderiram ao concurso. O primeiro de cada sala de aula vai ganhar também uma medalha de mérito, tá? Doada pela UEPP. Olha que bacana, né? Isso é muito interessante porque acaba estimulando, né, o aluno a estar participando desse concurso. E são poucas escolas, então, que aderiram a essa campanha. Quando você fala de 43 salas, então, algumas escolas só, São não todas. 8 escolas. 8 escolas tá? estaduais. A questão da adesão, a gente não tem ao certo o motivo de aderir ou não, mas nós compreendemos que o mês de agosto, para as escolas estaduais, um mês muito sobrecarregado, a agenda é muito cheia. Veio de umas férias. E nós também não tivemos aquele planejamento de começar isso no começo Sim. do ano. Uhum. Tá? Nós definimos que iríamos realizar o concurso
já durante as férias escolares. Então, também pegamos um pouco de surpresa as escolas. Vocês perceberam a necessidade do assunto em si e falaram assim, vamos fazer Sim. esse concurso, Mas vamos é um trazer a projeto sociedade. piloto muito válido, sim. como você disse, né? Pretende estar realizando aí anualmente, né? Isso. Nas escolas. Eu acho que tudo é muito válido. É um momento também que, mesmo vocês não terem iniciado, é agora que é o assunto também, né? Agora que a gente liga a televisão, esse assunto tá por todos os cantos, que é a oportunidade que o jovem também tem de interagir um pouco mais, porque na internet começa a cair todo esse tipo de conteúdo, esse tipo. Então, eu acho muito válido, amor. A gente quer parabenizar aí vocês da UEPP para estar à frente dessa campanha tão importante. Não é a primeira vez que a gente fala sobre ela aqui no BPWcast. Sem sombra de dúvida, é algo que precisa ser ressaltado aí. E principalmente, como vocês da UEPP já vêm dizendo, fazer um trabalho ali, não somente em período de eleição, mas anualmente, estar acompanhando de perto, porque eu acho que o voto consciente ele vai vir justamente a força dessa ação em períodos em que não é só quando a gente fala de política, não é mesmo, Exatamente, Mânia? um trabalho Isso. contínuo, né? que tem que trabalho ter contínuo. mesmo. Ele tem que fazer parte da nossa cultura. Sim. E isso daí, a mudança de cultura leva anos, né? Como eu disse, já estamos na 7ª edição, já são quase 12, são 12 anos que nós estamos nessa briga. Fazendo esse né? trabalho, né? E cada edição nós vamos aprendendo alguma coisa, vamos criando soluções novas, né? Revendo aquelas do passado. E o importante também é essa parceria, né? Tanto com a BPW, a Sorotimistas, entre outras instituições que vocês estão em parceria aí também para realizar esse e outros trabalhos aqui na cidade de Presidente Prudente. Bom, o próprio nome que nós carregamos, União das Entidades de Presidente Prudente e Região, Sim. diz: temos que reunir o máximo de entidades possíveis. Por exemplo, sabatina, que nós vamos realizar com os candidatos a prefeito. Então, a OAB é uma parceira nossa, a Associação Comercial é uma parceira nossa, a BPW, as Sorotimistas, o SEBRAE, a CIP, a CIESP. Então, nós temos um grupo muito grande, tá? E é isso que torna cada dia mais rica as nossas discussões. E essa surgem mais união, né? ideias, tá? Por quê? Nós não somos concorrentes de ninguém. O grupo lidera, né? O grupo de empresários. Todo mês eles estão nas nossas reuniões. Por quê? O que eles querem é o que todos nós queremos. Então, vamos compartilhar informação e vamos encontrar soluções da melhor forma possível. É isso aí. Bom, deixo já meu agradecimento para você, né, por ter aceito o convite, estar participando do nosso podcast. Sucesso e volte mais vezes, né? Eu sei que vai ter outros assuntos aí para a gente estar abordando. Espero tê-lo novamente aqui no nosso programa no BPWcast. Muito obrigado, Marcos. Parabéns pela iniciativa aí, por estar representando a UEPP neste importante projeto. Você acaba de ouvir mais um episódio do BPWcast. Até a próxima! BPWcast, BPWcast.